180, aliás, e 181. Primeira questão. O conceito de democracia, livro de história, tá? Claro, livro de história, página 180. A correção da O página. conceito de democracia, desde sua origem, tem se apresentado complexo e com diferenças nas civilizações ao longo da história. Na Grécia, berço da democracia, apresentavam-se conceitos e ideias diferentes do que observamos atualmente. Que diferenças são essas? Posso dizer? Sim. Aqui, professor. Nesse período, as mulheres eram consideradas inferiores, não possuíam direitos, não eram treinadas para serem mães e casarem, etc. Pagar dívidas, Peraí, cara. sendo Não escravos. entendi. Pode começar de novo? Mais devagar. Nesse período, as mulheres eram consideradas inferiores, não possuíam direitos, só eram treinadas por serem mães para serem mães, aliás, e casarem, etc. Pagar dívidas sendo escravizado e as diferentes classes sociais, cujo inferior não poderia se tornar um superior, etc. Posso ler? Não. Pode ser, Nayara. Na Grécia Antiga, apesar de ser o berço da democracia, o sistema era desigual e Peraí. aristocrático. Desigual. Não desinho. Não tem N, tá? Desigual. Aham. Onde somente as elites tinham a capacidade de participação política e o título de cidadãos, excluindo, Cidadãos. excluindo escravos, mulheres e pobres. Tá correto? A ideia está correta, mas você usou uma palavra de maneira inadequada. Não é que só os homens tinham capacidade de participar das reuniões, é que só os homens tinham direito, certo? Professor, Só os homens tinham esse Eu direito. não falei em Ok? homens não, professor. Eu só falei que só a elite que tinha capacidade. Pronto, de qualquer maneira ainda está inadequado. Somente a elite tinha direito, tá? Acho que o Caio quer falar? Pode falar, o Caio. meu tá correto, quero professor? falar. A minha está correta? Só um minuto. Depois que todo mundo falar as respostas, aí a gente vê se está correto ou não. Caio. A gente está fazendo correção da 180 da primeira Da página questão. 180, primeira questão. Ah, tá. Eu botei. Professor, Sim? nessa questão eu me confundi um pouco. Eu não sabia que era para botar democracia, então eu botei algumas mudanças. Você colocou o quê? Leia o que você colocou. Vai ler ou não vai? Eu botei celular, internet e etc. Botou o quê? Celular, internet e etc. Eu pensava que era mudanças depois da. Tudo bem, tudo bem. Compreendi. Depois coloque isso aqui, ô Caio. Respondendo a sua pergunta, tá correto, tá? A sua resposta. Abordei bastante a desigualdade social, não foi? Coloque isso aqui, viu, Caio? Professor, eu tenho que corrigir a minha também? Só aquela palavra que eu lhe falei. Não é que ali somente a elite tinha capacidade. Somente a elite tinha direito. As outras pessoas também tinham capacidade, mas não tinham direito. Tá certo? Somente as elites tinham direito. Aí eu dei cidadão e cidadãos, excluindo novos escravos, não, né? Tiro. Cidadãos. Isso. Eu tiro essa última parte, né? Como é essa última parte mesmo, hein? Onde somente as elites tinham a capacidade de participação política e o título Não. de Somente as cidadãos. elites tinham o quê?
tinham capacidade de participação Direito. política e justiça. É, eu tô dizendo, eu só tô dizendo aí eu tenho que tirar toda nessa parte que eu li. Não, você troca capacidade e essa palavra tá errada. É cidadãos, tá? Você escreveu cidadãos, é cidadãos. Não, eu escrevi certo, eu tô falando errado mesmo. Ah, então tá bem. O resto você pode deixar, tá? Segunda questão. Faça uma análise das 4 camadas sociais abaixo. Gabriel, o que é que você colocou na A, da 2? Aquele que fosse nascido em Atenas compunha o assisto cacique. O quê? Não entendi muito bem minha letra. Aquele que fosse nascido em Atenas Sim, continue. com companhas aristocracia. Aristocracia. Uhum. Compunha a aristocracia. Continue. Vou ler só até aqui. Aquele que for, do que você colocou, né? Aquele que fossem nascidos em Atenas compunham a aristocracia e essa parte aí não tá dando para ler, não. Normalmente eram conhecidos marítimos. Posso ler, professor, a Tem minha? que melhorar a sua letra, viu, Gabriel? Tem que escrever Posso, mais. professor? Pode ler a da 2, sim, Mariana. Os descendentes direitos dos jonóis, Pera ou aí. seja, aqueles que fossem Começa de novo, com calma, tá? Descendentes, descendentes direitos dos jonóis, direitos, sim, diretos, não? é, eu botei direitos. Não tá errado. São descendentes Você quis dizer que diretos. descendentes diretos, né? Só um momentinho, tá, irmão? Só fala aqui com a Maíra, tá? Descendentes Diretos, professor, eu diretos, me tá? confundi. Uhum. Descendentes Descendentes diretos do quê? diretos dos jonóis, eu não sei falar esse nome direito, é jonóis, ou seja, Não, aqueles pois, que fossem leia sílaba nascidos por em sílaba. Você fala correto. descendentes direitos dos jonóis, ou seja, aquele que fossem nascidos em Atenas. Essa foi a minha resposta. Dos jônios, tá bem? Isso. Não está escrito correto. Descendentes diretos dos jônios. Posso ler o meu? Pode. Aqui. Descendentes de jônios, nascidos em Atenas, conhecidos como bem-nascidos. Os eupátridas compunham a aristocracia. Eram grandes comerciantes marítimos, mas entre eles atuam também donos de terras, fabricantes de vinho e azeite. Mais alguém para olhar? Não? Tá, vamos para a próxima. Os georgóis, na D. Posso falar? Pode. Camponeses que trabalhavam pela sua subsistência nas terras dos aristocratas atenienses. Depois de terras, depois que você falou mesmo, que eu não entendi. Dos aristocratas atenienses. Atenienses. Tá. Simon. Eu botei praticamente o mesmo da manhã. Camponeses que trabalhavam pela sua subsistência nas terras dos aristocratas, aliás, atenienses. Mais alguém para falar? Pode sim, Gabriel. E assim, camponeses que trabalhavam pela sua subsistência nas terras dos Subsistência. aristocratas Aristocratas. atenienses. Atenienses, tá bom? Essa palavra é difícil de pronunciar.
É nada, ó. Atenienses. Tá bem? Clara. A B da 2, minha querida. Professor, Pode falar, Clara. Camponeses que trabalhavam pela sua subsistência nas terras dos aristocratas atenienses. A Exatamente. resposta de todo mundo foi igual. Bom, né? Letra C. professor. Oi, cara. Meu Meet tinha travado e acabou de voltar. Tá Ele tinha certo. travado na hora que eu ia tava começando a ler a 2. Tá certo. Demiurgos. Quem eram? Posso falar? Falar? Pode. Eram artesãos e pequenos comerciantes e tinham uma Eram o quê? participação. Eram artesãos e pequenos comerciantes. Não. Artesãos. Artesãos e pequenos comerciantes e tinham uma participação política tímida, embora tivessem importância para o comércio marítimo. Tá correto? Só corrija essa palavra, tá? Artesãos. Mais alguém para falar C? Tinha falado na hora que a Mariane começou. Colocou a mesma coisa dela? Não, O que é que você eu colocou? botei. Eram artesãos. Como é que fala? Artesãos. 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 Zão. Com S mais sem som de G. Tá entre vocais. E pequenos comerciantes. Tá ok. Oi, professor. Peraí, só baixar o volume aqui, porque tá muito alto o microfone. Pode falar. Eram artesãos e comerciantes. Possuíam uma participação fraca na política, embora tivessem grande papel no comércio marítimo. Letra D. Os metecos. Posso falar? O Caio pediu primeiro. Pode falar, Caio. Fui eu. Pode falar, Caio. D. Eram estrangeiros livres, mas não possuíam direitos políticos. Correto. A minha foi igual a do Caio. Agora, Maiane. A minha foi igual a do Caio. Simon. A minha foi a mesma com mais alto, com ainda mais coisa. É meteco. Isso. Ok. Estrangeiros livres, mas não possuíam direitos políticos, ligados principalmente à atividade comercial. Pagavam impostos e eram obrigados a servir ao exército. Muito bem. Clara. Quase igual. Igual também. E os escravos? Posso falar? Pode falar, Maiane, depois o Gabriel. Não eram livres e nem possuíam direitos políticos, só isso. Gabriel. A minha foi assim. Não eram livres, não tinham direitos políticos, trabalhavam na agricultura e serviço doméstico. Clarissa. Falar. Não eram livres, nem possuíam direito político. Costumavam desempenhar o trabalho realizado à agricultura e aos serviços domésticos. Muito bem. Caio. Caio. Ok. Escravos não eram livres e não possuíam direitos políticos. Simon já falou? Não, a última não. Não eram livres e não possuíam direitos políticos, obrigados a trabalhar em atividades como agricultura e serviços domésticos. Certíssimo. Todo mundo acertou, né? Terceira questão. Conforme estudamos no decorrer do capítulo, como se construiu o sistema político e sua organização em Atenas,
Posso falar? Pode sim. Tudo começou com a criação de diversas cidades-estados que estariam ligados por uma grande rede comercial. Antes, Atenas era uma oligarquia, mas com o enriquecimento dos comerciantes, eles começaram a pressionar os políticos para terem uma participação maior nas decisões em Atenas. Decisões. Posso falar a minha? Deixa o Taimo falar, que ele tinha pedido no chat, e depois você fala, tá bom? Aqui. Durante grande parte da história, Atenas foi uma monarquia, mas durante o período de insatisfação do povo, foram criados os legisladores para conter as tensões sociais e a população. Está correto? Isso aí a gente vai ver no final. Gabriel? Professor, a minha foi assim. A 3, né? Atenas foi uma monarquia centralizada na Brasileu. Isso mudou à medida que os setores da economia se fortalecerem e a classe social passou a controlar a política de vida em Arcontes e Areópago. 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 Areópago, tá? Bem, Gabriel, até agora sua resposta foi a mais completa. Então, por causa dessa parte das instâncias políticas, dos arcontes, que eram uma espécie de monarca, né? E os aerópagos, que eram os conselhos, né? Era o conselho, aliás, o aerópago, que era o conselho ateniense, onde as principais leis e decisões eram tomadas, né? Uma espécie de ágora. Taimon está correto. Maiane falou também, Maiane? Falei. Repete para mim, por favor. Acho que você foi a primeira que falou, mas esqueci. Tudo começou com a criação de diversas cidades e estados que estavam sim. ligados. Sim, lembrei. Tá certo também, tá? Tá um pouquinho mais para lá da história que a gente está estudando, mas está correto. Pode falar minha resposta 3? Pode sim, cara. A democracia ateniense foi um regime político criado e adotado em Atenas no período da Grécia Antiga. O que mais? Só isso? Assim que se constitui o sistema político? Não, eu pesquisei, eu achei só isso. Completo com o que eu acabei de colocar, olha só. Uma resposta bem interessante. Sim. Quarta questão. No Brasil, o poder legislativo, responsável por elaborar leis, é exercido por vereadores nos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais em instância nacional. O termo legislador tem a ver com, aliás, teve grande destaque em civilizações como Roma e Grécia. Comente o papel dos legisladores apontando os principais e suas grandes ações. Posso falar? Eita, pode falar. O legislador Drácon decidiu-se a elaboração do primeiro conjunto de leis escritas da cidade de Solon. A cidade. Solon estabeleceu um conjunto mais significativo de transformações. Tá correto? Isso foi que Quem foi o primeiro legislador aí? Dragon. Quem? Dracon. Dracon. Pessoal, vamos lá, presta atenção aqui numa coisa. O colega também tem que ter a oportunidade de aprender, tá? Não é Dragon, como a Maiane disse no começo, que eu perguntei, e não é Dracon, como o Taimon acabou de falar, tentando corrigir. É Dracon mesmo, tá? O acento grave, agudo, é no A.
Não no O. Então não é Errado. Dracon, é Dracon, tá bom? Então quando o professor perguntar para o aluno X, deixa o aluno X responder, tá bom? O primeiro foi o Dracon, tá certo? Depois o Solon. O acento agudo é no O, no primeiro O. Solon. Minha tá correto? Tá sim, eu só queria lhe dizer, eu que queria lhe dizer a pronúncia, tá bom? Professor, Oi, Caio. mami tinha alguma coisa de comida comigo com toda hora que eu ligo meu microfone, uma me dispara. Aí eu tava escrevendo a 3 e meu me disparou aí, não tá mais no chat pra mim. Ah, você quer que eu coloque a resposta da 3 de novo? E eu quero falar da 4, a minha. Tá bem, mas eu vou seguir a ordem aqui. Depois que a Maiane falou, o Gabriel pediu. Tá aqui no chat, no registro. Pode falar, Gabriel. Ok. A 4, né? Dracon é Solon. Dracon e Solon. Suas principais medidas foram o fim da escravidão por dívidas, a libertação dos escravos e a mudança nos critérios sociais para a praticação política. Participação, né? É. É Timon. Aqui, professor. Controle e satisfação populacional, que é a primeira parte, né? De comentar o papel dos legisladores. Dracon elaborou um conjunto de leis que serviram de base para o direito penal. E Solon criou medidas como o fim da escravidão por dívidas, libertação dos escravos e etc. Está incorreto? Incompleto? Tá correto. E quem tinha pedido por último foi a Clara. Pode falar, Clarinha. O legislador Dracon dedicou-se à elaboração do primeiro conjunto de leis escritas da cidade. Solon estabeleceu um conjunto mais significativo de transformações. Primeiramente, decretou o fim da escravidão por dívidas e a libertação de todo ateniense que fosse salvo dessa prática. Ok. Agora me responda uma coisa, né? Pelo visto, esse tal de Solon, ele acabou com a escravidão por dívida. O que era isso mesmo? Escravidão por dívida, eu posso falar? Pode. Então, a escravidão por dívidas, eu não posso bem explicar, eu posso dar exemplos. Mas que uma forma de explicar, ou seja, é como se eu precisasse dever algo ao Senhor e não pagasse. Eu precisasse estar devendo dinheiro para o Senhor, mas não pagasse. Aí eu me escravizaria pela minha falta de retribuição. Então, peraí. Você está querendo dizer Não. que a escravidão por dívida aqui é o seguinte, você está me devendo um dinheiro, você não tem como pagar, e daí eu vou lá e simplesmente levo você. Para me escravizar. É isso? Muito bem. Quem falou isso está correto, viu? Quem pensou e não quis falar por vergonha, não precisa ter vergonha não, tá? É isso mesmo. Escravidão por dívida é isso aí. Como o nome sugere, né? A minha tá certa? Tá sim, meu querido. Todos estão corretos. Ninguém errou, não. Posso falar a minha 4? O Caio, é? Sim, eu pedi. Pode falar, Caio. Pode falar. Okay. É que vocês O não legislador, pedido. eu botei só uma pessoa e um pouquinho, porque não coube, porque eu botei muito. Uhum. O legislador Dracon dedicou-se a elaborar o primeiro conjunto de leis escritas na cidade e etc. Só isso? Eu não tinha mais espaço. Quem é que não usou caderno, rapaz? Porque eu não. Essa resposta aqui era muito grande para colocar aqui mesmo. Vamos lá, vou até colocar aqui por fácil.
Nós precisamos acrescentar alguma coisa? E eu coloquei até aquela parte que eu depreciei. Você lembra? Não precisa não, Eu sabe? preciso acrescentar, professor. Não, tá bom de vocês, né? Tem umas coisas assim, pessoal. Tem umas respostas que é até melhor se ficar resumida, sabe? Mas tem outras que precisam de uns detalhes, e por isso que às vezes eu digo para vocês, olha, acrescenta isso, acrescenta aquilo, porque é um detalhe muito importante, que às vezes ficou despercebido, né? Mas dessa daqui não, essa aqui tá, particularmente está dentro dos conformes, tá bom? Olha o tamanho da resposta. É um pouquinho exagerada. Bem só pego umas 80 linhas de caderno. Não, só uma redação. Professor, que bom que eu fiz essa atividade, viu? Pois é. Antes de nós passarmos para as questões do vestibular, só dar uma lidinha aqui no escravo na Grécia, tá bom? Para um escravo tornar-se adulto, não implicava um salto qualitativo ou uma preparação gradual, como acontecia com os filhos dos cidadãos livres. Se o adjetivo andrápodon, que quer dizer homem pré, usado para designar um escravo, tendia a identificá-lo com a condição dos quadrúpedes, tetrapoda ou tetrápoda. O termo pais, relativo à criança, pelo qual era frequentemente chamado, realçava sua eterna condição de menoridade. Como diz Aristófanes nas Vespas, abre aspas, é justo chamar pais a quem apanha pancada, mesmo que seja velho. Fecha aspas. Em Atenas, só se podia aplicar castigos físicos a escravos e a crianças, não a adultos livres. Talvez só os escravos pedagogos que acompanhavam os filhos do senhor à casa do mestre é que podiam aprender indiretamente a ler e a escrever, assistindo às lições. Mas, por princípio, a única instrução que o escravo podia receber estava associada a que tipo de aliás, ao tipo de trabalho que desempenhava na casa do patrão, numa gama que ia dos menos duros serviços domésticos ao trabalho duríssimo nas minas, reservado exclusivamente aos escravos, e em que também, aliás, e em que também se utilizavam crianças. Não só nas minas da Núbia, de que nos fala Diodoro Sículo, mas também nas minas atenienses do Láurio. Então, nós que o escravo era considerado menor, né, até ele ser liberto pelo homem. Caso contrário, ele poderia ter 50 anos e ainda teria, o homem, o seu dono, ainda teria direito de lhe aplicar castigos físicos. Tristeza, né? Então, vamos lá. Mesma coisa, vou dar 5 minutinhos para vocês responderem a primeira e a segunda questão. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? Ok, professor. Ah, sim, página dos... desculpe, 183, tá? Página 183. Professor,
Oi. Respondi. Terminou? Pronto, eu tô fazendo aqui As duas, dois, as né? duas, as duas questões. Pronto, eu fiz a 1 e a 2. É, Não 1 e sei se 2. tá certo, mas eu fiz. Pronto, fiz a unha 2 também. Então, vamos esperar os colegas que ainda não estão fazendo. Quando vocês terminarem, pessoal, ok, fiquem em silêncio para não tirar a concentração dos demais. A menos que seja uma dúvida. Aí sim. Vou corrigir, professor. Calma, tem uns amigos também, hein? Cada quem. E a gente vai fazer essa página e até o qual? Até 185? 184 apenas, tá? Como sempre, meu Mitch me odeia. Como sempre, meu Mitch me odeia e me tirou. Bom, vamos lá. Corrigir. Primeira questão. Acerca da participação política na Grécia, é correto afirmar que marcaram o quê? D. Para não haver muito tumulto, Eu ponham aqui no chat. Ponham aqui no chat. No chat. No chat, tá? Só pra gente ver aqui. A Maiane marcou C. D e E, o Caio, é só uma. Então é. Vamos lá, ninguém marcou a A, né? Vamos lá, atenção. Na A, né? Em Esparta, esparciatas, mulheres, escolhiam membros da Jerusalém. Eita, isso está muito errado, errado demais. A B. Em Atenas, os eupátridas, mulheres, demiurgos e metecos escolhiam seus representantes na Assembleia. As mulheres escolhiam alguma coisa, pessoal, em Esparta ou em Atenas? Não, Mulheres tá eram errado. totalmente inferiores já. Deixa eu corrigir, vamos lá. C. Em Esparta, os esparciatas, ílotas e períacos escolhiam os membros da... Também não, pessoal, claro que não. Em Atenas, apenas os cidadãos participavam da Assembleia Popular? Sim. E quem eram os cidadãos? Só os homens nascidos em Atenas, de pai e mãe atenienses. Item D de dado é o item correto. Tem alguém com o microfone ligado, não sei quem é, mas por favor, desligue, eu estou tentando explicar. E a letra C está errada porque, olha só, todos os habitantes da cidade, exceto os escravos, participavam da Assembleia Popular. Não, não era assim. Era só os cidadãos que participavam. Por isso, o item E está correto. Aliás, o item E está incorreto. A resposta correta é item D de dado, tá bom? Segunda questão. Professor, o senhor falou, é por isso que o item E tá correto. Aí eu fiquei mal triste que eu tinha apagado. Não, mas é o D, é o item D, tá bom? É que eu me enganei. É que o senhor tinha errado. Tá, item D, tá bom? Segunda questão. Eita, que os adiantados. Já vi gente errando aqui. Esparta constitui, em matéria de organização social, a grande exceção na Grécia Antiga, em virtude
de sua estrutura oligárquica e militarista. Quanto ao caráter dessa estrutura, pode-se afirmar que, deixa eu ir nas dúvidas aqui de vocês, né? Vamos ver por que não é a B, Simon. A educação visava o desenvolvimento físico e a destreza, indispensáveis ao soldado, e estendia-se a todas as categorias sociais. Todo mundo em Esparta tinha essa educação? Vocês leram só o começo da alternativa, né? Não. Tem que ler a alternativa inteira, tá bom? O item B tá totalmente errado. B ou a D? B de bola. Ah, sim. Deixa eu ver que a aqui. B estava errada, eu sou um gênio. Agora, a D, que foi o que o Caio, a Samantha marcaram, deixa eu ver quem mais, o Gabriel e a Maiane, Eu. correto, olha só, o grupo menos numeroso da sociedade detinha os privilégios sociopolíticos e integrava o exército da cidade-estado dos 20 aos 60 anos. Corretíssimo, mais do que correto. Item D de dado, tá bom? Pessoal, é o seguinte, para explicar uma coisa para vocês nesse último minuto de aula. Prestem atenção. Às vezes, os itens dessas atividades aqui, tanto em história como em geografia, faz o seguinte, traz 3 informações no item, olha só. Por exemplo, esse item B, em Esparta, né? A educação visava o desenvolvimento físico e a destreza. Ok, essa primeira informação está certa. Só me escutem, tá? Só me escutem. Indispensáveis ao soldado. Ok, essa segunda informação está correta também. Olha só a terceira informação. E estendia-se a todas as categorias sociais. Está incorreto. Então, olha, o item tem que estar completamente correto, inteiramente correto. Essa terceira informação do item B está errado. Então, o item B não vou marcar. Ah, mas a primeira informação e a segunda estão corretas. Tá, mas todas as informações do item devem estar corretas, tá bom? Não apenas uma ou duas, certo? O item D, olha só, traz 2 informações. O grupo menos numeroso da sociedade detinha os privilégios sociopolíticos. Ok. E integrava o exército da cidade-estado, ou seja, de Esparta, dos 20 aos 60 anos. Ok, também. 2 informações, todas estão corretas. O item D de dado é completamente correto, tá? Então, não leiam só o comecinho do item e já pensem, tá correto, esse comecinho aqui é verdadeiro. Leiam todo, tá? Isso pode aumentar a pontuação de vocês na prova ou diminuir bastante, né? Já que é uma prova objetiva. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. A gente vai ficar com a atividade 4, 5, 6 e 7 também, tá certo? 3, 4, 5, 6 e 7, aliás. E é isso, nossa aula de hoje, de história. A gente se vê amanhã. Primeira aula, a gente já corrige essas atividades, tá bom? Até mais, meus queridos. Um abraço. O professor saiu. Por que tu faz isso, Gabriel? Por quê? Aquilo, mas isso é errado, velho. Não sei nem o que vocês estão falando. Miguel, eu já sei que é mentira, a Letícia me contou. Ah, sim. Só que não. Te enganei. O Miguel tentou me enganar, eu enganei o Miguel. Não, mas é verdade. O engano